Olá pessoal, continuando o nosso curso de processo estocástico, vamos ampliar a classe de processos estocásticos estacionários, definindo os processos estocásticos estacionários no sentido amplo. Na última aula nós definimos o que é o processo estocástico estacionário, definimos as propriedades e definimos também a estacionariedade conjunta, quando temos dois processos envolvidos. Na aula de hoje nós vamos ampliar a classe de processo estocástico, definindo os processos estocásticos estacionários no sentido amplo. E vamos ver as propriedades desse processo. E definimos também a estacionariedade conjunta no sentido amplo. E vamos ver também uma outra classe de processos estocásticos, que são os ciclos estacionários e os ciclos estacionários no sentido amplo. Deixa eu aumentar o conjunto de projetos de processos ciclos estacionários. Vem aqui uma frase do escritor francês, Marcel Proust. Ele diz o seguinte: a verdadeira viagem de descobrimento não consiste em procurar novas paisagens, e sim em ter novos olhos. Isso aqui era um matinho que poderia passar despercebido, mas foi olhado com novos olhos, por assim dizer. Bem, na grande maioria das aplicações, a gente não tem como determinar se o processo estocástico é estacionário. É muito difícil. Mesmo assim, muito pode ser realizado com informações parciais do processo estocástico. Geralmente essas informações são a esperança, a variância, as correlações e as covariâncias. De modo que a gente vai relaxar as exigências de estacionalidade restrita, que a gente chama os processos que a gente definiu na aula passada de estacionalidade restrita, para uma estacionalidade em um sentido mais amplo. Por isso o nome processos estocásticos estacionários no sentido amplo. Então a definição é a seguinte: a gente diz que um processo estocástico x de t é dito estacionário no sentido amplo. Aí a gente vai usar bastante essa sigla em inglês, já que ela é usada comumente, praticamente em todos os artigos, em todos os livros, que é o Wide Sense Stationary, WSS. Bem, então o processo é dito estacionário no sentido amplo se somente se a sua esperança for constante e a sua autocorrelação ou autocovariância depende apenas da diferença dos tempos. E a gente vai chamar T2 menos T1 de tal. Bem, no caso discreto só muda a notação, a gente diz que o processo xn é estacionário no sentido amplo se a esperança de xn é uma constante, não depende do n, e a autocorrelação de xn e xk é a diferença de k menos n, que é igual a um Rx de kappa. Bem, como foi definido para processos estacionários, a noção de estacionalidade no sentido amplo pode ser estendida para a estacionalidade conjunta de dois processos x de t e y de t. E a definição é a seguinte: se a gente tem dois processos, x de t e y de t, a gente diz que eles são conjuntamente estacionários no sentido amplo, se eles são individualmente estacionários no sentido amplo, e além disso a função de autocorrelação cruzada é x de y, x de t1 e y de t2 depende apenas da diferença desses tempos, T2 e T1. Então
uma autocorrelação, né, de x, y de tal. Aqui cabe uma observação que se os processos x de t e y de t forem conjuntamente estacionários, eles são individualmente estacionários, mas se eles forem individualmente estacionários, x de t e y de t, não implica que eles são conjuntamente estacionários. É preciso que isso aqui aconteça. Então é bom ter cuidado com essa propriedade, com essa definição. Então a função de autocorrelação, né, de processos estacionários no sentido amplo, ela tem um papel crucial, né, nos projetos de algoritmos de processamento de sinais lineares. Então a gente vai ver isso, né, nas aulas a seguir, essa utilidade. Bem, a gente vai mostrar agora algumas propriedades, né, da função de autocorrelação de um processo, né, estacionário no sentido amplo. A primeira é a seguinte, que a autocorrelação, né, no ponto zero, né, fornece a potência média, né, do processo. Bem, a outra coisa é que ela é uma função par e ela tem um máximo em Rx, né, no ponto zero. A autocorrelação, né, de x no ponto zero, ela é um máximo. Bem, e ela também é uma medida, né, da taxa de variação, né, de um processo. A gente vai usar isso aqui, né, para definir a densidade espectral de potência, hein, de um processo estacionário, né, no sentido amplo. Bem, se houver uma constante t, né, maior do que zero, tal que a autocorrelação de t grandão, né, foi igual à autocorrelação de zero, ou seja, aparecer outro máximo, né, na função, então essa função é periódica com um período t, se t for menor t, né, que isso ocorra. Então vamos ver como a gente prova, né, isso aqui. A primeira demonstração é bem tranquila, né, lembrando, né, que a autocorrelação de x, né, no ponto zero é a autocorrelação de tt, né, que dá t menos t, né, que dá zero, e isso, né, é a esperança, né, de x de t vezes x de t, né, que é x ao quadrado de t. Isso é o valor quadrático médio. Muita gente fala médio quadrático, né, mas o correto é você eleva ao quadrado e depois tira a média. Então o valor quadrático médio, né, do processo x de t. Se a gente pensar em x de t como um valor de tensão ou de corrente, né, sobre um resistor, né, de 1 ohm, essa medida pode ser interpretada como uma potência média, né, dissipada por esse resistor, né, de 1 ohm. Certo? Então isso aqui, né, representa, né, a potência média. Bem, para demonstrar, né, que é uma função par, a gente tem que a autocorrelação de tal, né, isso aqui, né, é a autocorrelação de x de t mais tal. Não é isso? É a autocorrelação, né, é a esperança, né, desse produto x de t mais tal. Bem, como isso aqui é um produto, né, a gente pode comutar, então isso é x de t mais tal, x de t, então isso é a autocorrelação, né, de t mais tal, t, né, então é de t menos tal, né, que dá a autocorrelação, né, de menos tal, e provam, né, que isso é uma função par. Bem, agora vamos mostrar, né, que a função de autocorrelação, né, tem um máximo quando tal igual a zero. Então a gente vai tomar a esperança, né, dessa diferença, né, ao quadrado. Bem, isso é um valor positivo, né, já que a gente está sempre tratando com funções reais. E isso aqui, né, tem que ser sempre maior ou igual a zero, né, porque a esperança, né, de alguma coisa positiva, né, é sempre maior ou igual a zero. No mínimo pode ser zero, né. Certo? Então vamos expandir, né, isso aqui, tirar as esperanças.
Então isso é a esperança, né, de x ao quadrado, né, de t mais tal, mais a esperança, né, de x ao quadrado, né, de t, menos duas vezes, né, a esperança de x de t, x de t mais tal, né, a gente já tirou o 2, né, do operador esperança. Isso tem que ser maior ou igual a zero. Certo? Agora, quem é isso aqui? Ó? Lembra que isso aqui era a autocorrelação, né, no ponto zero, né, que era de x de t, e aqui é de x de t mais tal, x de t mais tal. Aí fica t mais tal, menos t mais tal, então isso também é a correlação, né, no ponto zero. E isso aqui, né, é t mais tal menos t, né, é a autocorrelação de x de tal, né? Então, olha, isso aqui dá duas vezes, né, a correlação no ponto zero, a autocorrelação, né, no ponto zero, menos duas vezes, né, a autocorrelação de tal. Certo? Isso maior ou igual a zero, passo isso aqui para cá. Então a gente tem que corta o 2 com 2, né? E a autocorrelação no ponto zero, né, é maior ou igual, né, a autocorrelação de tal. Então, para tal igual a zero, né, isso é um ponto de máximo. A interpretação para isso é que se a gente pensasse na nossa vida, né, como sendo um processo estocástico, a gente, pensando numa predição, é mais fácil predizer, né, o que vai acontecer, por exemplo, daqui a uma hora, né, do que daqui a 10 anos. Né? Então, quanto mais perto, né, do zero, né, daqui a um minuto, por exemplo, né, é muito maior, né, do que daqui a 10 anos, né, a correlação. Bem, vamos ver como é que faz com a taxa de variação, né? Isso aqui é importante para densidade espectral de potência. Por essa taxa de variação é que a gente define, né, a densidade espectral. Bem, a gente quer a probabilidade desse módulo, né, de x de t mais tal menos x de t ser maior ou igual a um epsilon. Né? Então eu quero saber se essa diferença, né, a probabilidade, né, dessa diferença, né, ser maior do que um epsilon. Né? Ou seja, se ela varia muito, né? Se a probabilidade for alta, né? E isso quer dizer que a correlação, né, deve variar bastante. Bem, para a gente calcular isso, a gente vai elevar ao quadrado isso aqui, né? Então eleva o quadrado o outro lado também. E, bem, pode tirar o módulo, né, porque isso aqui são funções reais. Então isso dá x de t mais tal, né, menos x de t ao quadrado. A gente já fez, né, essa conta, né, na demonstração passada. E aqui a gente usa, né, a desigualdade de Markov, né, que a probabilidade de x, né, ser maior ou igual a é menor ou igual a esperança de x sobre a. Então essa probabilidade, né, aqui seria o x, né, aqui seria o a. Então isso é menor ou igual a esperança, né, de x de t mais tal menos x de t, né, ao quadrado. E o a, né, aqui elevado ao quadrado. Isso a gente já viu que é duas vezes a correlação no ponto zero, né, menos a correlação, né, de tal, né, por epsilonzinho ao quadrado. Então veja, esse resultado diz o seguinte, né, que essa diferença, né, de correlação, né, se ela for pequena, né, então a probabilidade, né, de uma grande variação, né, em x de t em tal segundos, né, é pequena. Observe também, né, que isso aqui é um ponto de máximo, né, então isso aqui nunca vai ser negativo, né, para dar a probabilidade também. Né. Bem, vamos agora ver a demonstração, né, da periodicidade. Então a gente vai usar uma desigualdade, né, a desigualdade de Cauchy-Schwarz, que diz que a esperança, né, do produto, né, xy, isso ao quadrado, isso é menor ou igual à esperança
de x ao quadrado vezes a esperança, né, de y ao quadrado. Bem, a gente vai fazer a variável x como sendo x de t e a variável y como sendo essa diferença, né, x de t mais tal mais t menos x de t mais tal. Bem, aí expandindo, né, essas coisas, bem, substituindo, né, aqui a gente tem exatamente nessa equação, aqui é o x, né, isso é o y, aqui é o x, né, e aqui é o y. Né. Então, quando a gente, como fazendo a multiplicação aqui, né, isso fica a esperança, né, de x de t vezes x de t mais tal mais t, x de t, né, menos a esperança, né, de x de t mais tal, isso ao quadrado. E aqui, né, também, né, a gente pode expandir, né, isso aqui ao quadrado, vai dar isso aqui ao quadrado, né, menos 2 vezes isso por isso, mais isso aqui ao quadrado. Então essa é a expansão, né, que a gente tá fazendo. Então a gente multiplicou, né, isso aqui, né, isso por isso, e pegou a esperança, né, aí multiplicou isso por isso, né, e pegou a esperança, isso ao quadrado. Né. Isso aqui, né, a gente já sabe, né, que é a autocorrelação, né, no ponto zero, né, vezes a expansão, né, disso aqui. Agora veja, a gente tem aqui, nesse primeiro termo aqui, a autocorrelação, né, de corta o t, né, é tal mais t, né, t grandão. Aí aqui é t mais tal, né, t, corta o t com t, é a autocorrelação de tal. Certo? Aqui, veja, como é a x ao quadrado, né, isso vai dar a correlação, né, no ponto zero. Aqui também, né, a correlação no ponto zero, né, que é x de t vezes x de t, né, mais tal. E aqui dá a correlação, né, cortando, né, t mais tal de x de t grandão, menos 2 vezes. Então substituindo dá exatamente isso aqui. Então isso é menor ou igual, né, a isso aqui. Mas olha, a gente está dizendo, né, que se existe, né, um t grandão, né, que é igual, né, a correlação, né, no ponto zero. Então isso aqui é zero. Né, se isso aqui é zero, isso aqui, né, é uma coisa elevada ao quadrado, né, tem que ser maior ou igual a zero. Isso é maior ou igual a zero e menor ou igual a zero. Então implica, né, que isso aqui, né, é igual a zero, ou que, né, a correlação, né, de tal mais t grandão é igual a correlação, né, de tal e o t grandão, né, da periodicidade, né, da função, né, de autocorrelação. Bem, tem um teorema que é interessante, né, que diz o seguinte: se um processo for gaussiano, né, se um processo gaussiano for estacionário, né, no sentido amplo, ele é realmente estacionário, né, no sentido restrito também. Bem, até uma demonstração, um esboço, né, de demonstração, que é a seguinte, né, a gente sabe que a função, né, de distribuição de densidade de probabilidade conjunta, né, de um processo gaussiano, né, ele é completamente determinada, né, pela esperança, né, e pela covariância. Certo? Você só precisa disso, né, para determinar a função de densidade conjunta. Bem, se x de t for estacionário no sentido amplo, essa esperança é constante, né, e as autocorrelações, a autocovariância, né, só depende dessa diferença, né, dos tempos, né, t2 menos t1. Bem, segue, né, que a
função de densidade de probabilidade conjunta, né, de x de t, depende apenas desse conjunto, né, de diferenças em tj, né, menos ti, né, t2 menos t1, né, qualquer um deles. Portanto, é invariante, né, a deslocamentos no tempo. Assim, né, x de t é estacionário. Isso é só um esboço, né, da demonstração. Bem, um processo estacionário é estacionário no sentido amplo. É sim, né? Porque como é um processo estacionário, ele tem esperança zero, esperança constante, desculpe, e a autocorrelação, né, só depende, né, da diferença dos tempos. Então ele é um processo, né, estacionário no sentido amplo. O contrário não é verdadeiro, hein? Ou pode não ser, né? Então isso é o que a gente afirmou, né? Ou seja, a esperança constante é a correlação, só depende, né, da diferença dos tempos. Então ele é estacionário, né, no sentido amplo. Bem, e o processo senoidal, né, que a gente viu? Bem, novamente, né, precisa que a esperança seja constante. A esperança não é constante, né, como a gente já viu, a resposta é não. Bem, vamos ver agora os processos cicloestacionários, hein? Então, vários processos, eles vêm da repetição, né, de determinados procedimentos, né, a cada t segundos. Por exemplo, né, as temperaturas nas 4 estações do ano, né? No verão sempre é mais quente, né, aí vem o verão, aí a temperatura ameniza, né, no outono, esfria, né, no inverno, ameniza novamente na primavera e esquenta, né, no verão, e essa coisa se repete, né? Uma coisa cíclica. Um outro exemplo, né, é um modem, né, que ele produz um sinal, né, a cada t segundos. Esse sinal é um sinal conhecido, né, tanto do destino quanto da fonte, né, da fonte do destino, e ele serve, né, para sincronizar. Então a cada t segundos, né, ele manda essa informação para que ocorra, né, assim, o sincronismo, né, entre os modems, né, que estão envolvidos, né, na comunicação. Bem, o multiplexador também é um outro exemplo, né, ele pega N sequências, né, em paralelo, né, de símbolos, e transforma numa sequência, né, serial, né, e a cada N símbolos, né, a cada N sequências, né, isso se repete, né. Então a cada N sequências se repete. Aí não é surpresa, né, que apareça processo, né, que tem essa natureza periódica, né. Bem, então a definição de processos cicloestacionários é a seguinte, né, a gente um processo x de t, né, em tempo contínuo, né, ele é cicloestacionário se todos os conjuntos, né, de instantes de tempo, né, t1, t2, tn, e um determinado t grande, né, maior do que zero, né, que é o período, né, a equação abaixo, né, se é satisfeita, né. Então a função densidade, né, conjunta, né, de x de t1, x de tn, né, nos pontos x1, xn, ela é igual, né, a t1 mais um m de t, né, tn mais um m de t, x1, xn. Veja que não é para todo, né, para todo m de t, né, é um número inteiro, né, de t grandão, né. M é um inteiro, né. Certo? É como se fosse, né, alguma coisa periódica, né. Bem, se para o caso discreto, né, só muda a notação, é a mesma coisa, né. Bem, como nos processos estacionários, a gente também tem os ciclos estacionários, né, no sentido amplo. Então a gente diz que um processo de t é ciclo estacionário, né, no sentido amplo, se para um k inteiro, né, e uma constante t, né, maior do que zero, essas condições são
se verificam, né? Ou seja, a esperança, né, é periódica, né, em T, e a autocorrelação também, né, de T1 mais KT, né, e T2 mais KT é T1 e T2. Né? Então, se isso ocorre, né, a gente tem que o processo é ciclo estacionário no sentido amplo. Aí vem aquele nosso exemplo, né, que a gente tem usado bastante, né, x de t, né, igual a seno de 2πt, o a pertencente, né, a 0, 1, ele é um processo, né, ciclo estacionário no sentido amplo. Como a gente vai ver, a gente já viu, né, que a esperança é periódica, né, e a autocorrelação também, né, que a gente já calculou, também é periódica, né, e o período até t igual a 1. Logo a resposta é afirmativa, né, e a gente pode provar, né, que na realidade ele não é só no sentido amplo, né, mas ele é ciclo estacionário mesmo. Bem, a foto, né, do acervo do professor, e na próxima aula, né, nós vamos ver um conceito, né, importante, que é o conceito de ergodicidade. Bem, pessoal, até a próxima aula.